Na verdade, eu não sei se aceito ou se não tem outra opção, né? Vejo mais pessoas, enfim, elas não têm como lutar contra. Se matar seria uma solução. Na verdade, vai ver que algumas pessoas se mataram naquela situação, mas nenhuma delas estava dentro do asilo, então a gente não viu. Mas eu acho que é uma reação. Mesmo quando o rei da Camarata 3 lá, ele começa a querer roubar comida e tal, corta para a ala 1, eles estão tentando, pensando em como reagir e tal. Os caras têm uma arma, eu sinto que há uma tentativa de reação. E no fim, finalmente, alguém reage. Concordo um pouco com o que o Fernando falou. Eu sempre que, desde antes do filme, quando eu li o livro, o que eu mais sentia é que o Saramago tenta botar a possibilidade, como se isso acontecesse, como reagiríamos? Quase como uma metáfora de como o ser humano reagiria, eu sinto. E eu acho que com o filme, eu concordo com o que o Fernando falou, não é que eles estão sendo conformistas com a situação. Eu acho que cada um está reagindo de uma maneira. Os personagens, eles têm uma jornada que eles, a partir da cegueira, eles vão se transformando um pouco. E eu acho que é nessa jornada que não é nem que eles estão conformados com a situação, mas eu acho que eles estão se adaptando à nova situação que eles estão vivendo. Então, o rei da Terceira Camarata, ele é camarata? No livro, né? Da Terceira Ala, ele reage como eu vou cuidar do meu e é isso aí. Temos seres humanos assim. A gente vive num mundo que tá assim. Então, eu acho que mostra um pouco. E o personagem do Mark Ruffalo, que é o médico, tem uma outra reação. Então, eu não consigo ver como que eles estão conformados, mas eu acho que eu consigo ver como eles estão buscando uma luz no fim do túnel, ou tentando se agrupar. E eu acho que através disso os personagens vão transformando sua jornada, assim, enfim, de cada um específico. I think we have an instinct to survive, too. I think that, and in that instinct, we will accept sometimes almost anything. And history certainly has shown that we will, we think that the war crimes and concentration camps, and you think people do initially believe their government. They do believe that there is some kind of order and that something's going to work out. It does take us a while to kind of figure out what the reality of the situation is. I think that's one of the things that Saramago and Fernando are exploring in this thing. The veneer of civilization is very, very thin. And we have this belief that it's going to somehow take care of us, or that things are going to work out all right. And it takes a while for it to wear off when we kind of face the realization that, oh, no one's in charge, or maybe the bad guys are in charge, or whatever. Now we have to take some kind of responsibility for it. But I think that's precisely what the movie is saying, is that we have this, we have a notion that I think is actually driven very much by cinema, that there's going to be, that we're going to all be heroes, and that, or someone else is, that Batman's going to come, that's going to fix it, or that one of us, that Bruce Willis, will sit up and fix it. But that's that, or the doctor's wife, and everybody says to me, why does she take so long? Why does she take so long? She's not Batman, you know? So, that, I think that's what's interesting. You think about the concentration, you think about the Holocaust, and you think, why did it take so long? And we're ashamed. We're all humiliated and ashamed that it took as long as it did, and so many people died. But we have to face that about ourselves. I think that rather than pretending that doesn't exist, it's better to acknowledge that it does exist and continue to deal with it. Bom, nesse filme a gente usou, foi até uma solução óbvia de usar, em muitos momentos, a imagem bem branca, bem saturada, a imagem se dissolve no branco, né? E, na verdade, isso foi apenas um dos truques. O filme tem alguns truques, algumas soluções para desconstruir um pouco a imagem, colocar o espectador no mundo da cegueira. Então, esse do branco exagerado, que queima a imagem, é um. A gente usou, a partir de um certo momento, a gente começou a usar muito reflexo. Então, às vezes, você está vendo a imagem e você acha que a imagem é real, mas a imagem virtual, a imagem está partida em 2, 3 e tal. Muitos planos mal enquadrados, como se uma câmera tivesse sido operada por uma pessoa cega. Muita imagem fora de foco. Não sei se vocês perceberam, mas de um ponto do filme, lá pelos últimos 40 minutos, 30 minutos do filme, a imagem e o som do filme praticamente se dissociam, assim. A gente ouve todos os diálogos e tal. Você está vendo uma imagem e o som está vindo de outro lugar, assim. Como se
né, o olho estivesse por um lado e a atenção ao som do outro. Né? Você está pegando a informação pelo som e a imagem está flutuando. Então. Isso pouca gente nota, como está realmente desconectado o som da imagem. Esses truquinhos todos foram soluções para colocar o espectador nesse mundo da cegueira. Eu sou uma pessoa movida a desafios, né? Quando eu fui fazer Cidade de Deus, era um desafio fazer um filme com atores não profissionais, no meio da favela, no tema que ninguém queria ver e tal. Ainda mais eu mesmo pondo meu dinheiro, né, na produção e tal. Depois fazer um filme internacional, na África, Inglaterra, Alemanha, Canadá, também foi uma coisa que era maior do que o meu passo aguentava. Nesse filme aqui, de novo, eu acho que foi um passo muito ousado, porque tanto Cidade de Deus como O Jardineiro, como os filmes anteriores, são filmes baseados numa realidade, são quase documentários. Né? Então o espectador entra no cinema, já conhece a situação da África, da indústria farmacêutica, das favelas brasileiras, imediatamente se situa. Né? É fácil você entender sobre o que é o filme e se posicionar. Nesse filme não, esse é um filme sobre uma doença que não existe, provavelmente nunca vai existir, numa cidade genérica, que você não sabe nem em que país que se passa, os personagens não têm nome, os personagens não têm história, tudo é inventado. E não tem base para você. O espectador entra no filme e não tem aonde se pegar, não tem onde se identificar, porque a gente não conta a história dos personagens, não dá nada. Como a Juliane falou, você tem só o comportamento dos personagens daquele momento que começa a história para frente. Então depois de um tempo você começa a entender os personagens e começa a se interessar mais por eles. Mas era muito difícil, quer dizer, lendo o roteiro, eu falava, meu Deus do céu, alguém vai conseguir se interessar por esses personagens, por essa história que ninguém tem referência de nada sobre o que é isso aqui, né? E, então, nesse sentido, eu sofri muito com o roteiro, na verdade não é roteiro, é o problema da história. Porque no livro é até mais fácil, porque o livro, o narrador que assume a narrativa, né, é o Saramago, ele entra na cabeça dos espectadores, tal, é mais fácil. No filme não tem isso. Então os personagens ficam meio órfãos, né? Eles não têm história e não tem alguém contando o que eles estão pensando. Então esse roteiro e essa questão para mim foi a mais difícil e enfim, sofri pra caramba. Por isso que o próximo filme eu quero fazer um bem facinho, uma comédia.